Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Para quem não me conhece, eu sou Estela Patrocínio, sou cervejeira há 15 anos, também produzo kombuchas e sou consultora e mentora na área de produção e regularização de cervejarias e kombucharias. Hoje eu tenho mais de 300 alunos mentorados, muitos deles já trabalhando regularizado, tudo certinho, tudo dentro da lei, com a sua fábrica funcionando perfeitamente. Hoje eu vim aqui falar sobre as 5 maiores dúvidas que os meus alunos têm na hora que vão regularizar. Eu queria trocar uma ideia com vocês e botar esse material aí para circular, para tentar ajudar quem está querendo começar agora no ramo regularizado. O que a gente vai trocar ideia aqui tanto vale para kombucharia como para cervejaria, guardadas as particularidades, mas a forma de regularizar e as exigências são as mesmas. Então, tanto faz para cervejaria quanto para kombucharia. Então, vamos lá. Primeira questão. Muita gente chega me perguntando, Estela, quais são os requisitos mínimos da área que eu preciso ter? Qual é a área mínima? Qual é o pé direito mínimo? Gente, não existe uma legislação específica que fala, olha, você precisa ter X mínimo de área ou X mínimo de pé direito. Não, isso não existe. O que existe na legislação vigente é a área que você vai ter, ela precisa estar condizente com o que você tem de equipamento, com o que você tem de operação ali. É o que eu costumo querer dizer. Muita gente quer passar um elefante dentro do buraco da agulha, né? Pega lá um quartinho e quer colocar equipamentos mirabolantes lá dentro. Então você precisa ter espaço para ter, principalmente higiene, para ter uma operação segura dentro do local de produção. Então, assim, isso daí é um pouco subjetivo e espera um bom senso, né? Então, o espaço precisa ter o piso e o teto lavável, ralos para escoamento, iluminação suficiente, ventilação suficiente, mas nada fala de mínimo, de números em quantitativo. O que fala na legislação é qualitativo. Eu falo um pouco disso, um pouco não, bastante disso, no meu e-book Como Regularizar uma Kombucharia ou Como Regularizar uma Cervejaria. Tem os dois modelos. Depois eu vou deixar o link aqui onde está todos esses e-books que eu vou falar. E lá eu falo bastante de todas as seções que tem, como que deve ser, como que deve ser o piso, o teto, a iluminação, o ralo, enfim. E quais seções devem ter aí dentro do setor produtivo, certo? A segunda questão que muitos me perguntam é sobre documentos. Quais são os documentos que o MAPA exige? Ó, para fazer a regularização do estabelecimento, o MAPA exige a cópia dos documentos dos sócios, então CPF e RG, o contrato social, o ato de constituição e a última alteração, isso daí é básico, tá? O alvará da prefeitura, então antes de você fazer o registro no mapa, você precisa estar registrado na prefeitura, tá? Tô acompanhando aqui, tá, gente? Porque na cabeça, né? Anotação de responsabilidade técnica, então você vai precisar ter um RT dentro da empresa que vai ser responsável por todas as operações, por todas as suas boas práticas de fabricação. Geralmente esse profissional ou essa profissional é um químico ou um engenheiro de alimentos, tá? Isso daí é o mais comum. Então vai precisar essa pessoa que vai assinar os documentos, que vai ser registrado no mapa, que vai ser inserido no seu registro no mapa, tá? Você vai precisar de um laudo de análise físico-química da água que você vai usar para produção. Essa água precisa ter os requisitos mínimos de potabilidade, isso daí é meio que óbvio, né?
O memorial descritivo, então esse memorial descritivo, eu também tenho um e-book que ensina a fazer. Ele vai ter que descrever todas as sessões, todos os equipamentos que devem ter lá, como que é, quais são as paredes, enfim, tem que ser uma descrição técnica e assinada pelo RT também. Você vai precisar do manual de boas práticas de fabricação, que eu também ensino. Também tem um e-book que ensina a fazer com as instruções de trabalho, os PPHO, tudo, né? Também assinado pelo RT. E você vai precisar de uma planta baixa do ambiente de produção, com os equipamentos todos alocados lá dentro dessa planta. A gente vai anexar junto com o memorial. Então, esses daí são os documentos que você precisa para registrar a empresa. A terceira pergunta que mais fazem: quais são os equipamentos mínimos que precisam? Novamente, assim como a área, não existe nenhuma legislação que fala o equipamento mínimo, no mínimo é 10 litros ou no mínimo 10 mil litros, não existe isso. O que existe são algumas peculiaridades mínimas, algumas exigências mínimas para esse equipamento. Ou seja, é um equipamento que tem que ter um material que não transmita odor, que não transmita gosto. Ele tem que ser resistente à corrosão, ele tem que não pode criar ranhura, então ele tem que ser resistente às operações de limpeza e sanitização. Basicamente isso daí. E dentro dessas exigências a gente tem primeiramente o inox. O inox é o material mais utilizado na indústria de bebidas e é o mais indicado, né? E nós temos o vidro. O vidro, ele é muito legal também porque ele é bem bacana para fazer higienização e tal, só que o vidro tem a inconveniência de ser arriscado, dele quebrar e causar um acidente meio grave dentro da sua produção, né? E nós temos o plástico. O plástico eu coloco sempre por último, não que ele não seja uma opção, mas assim, é uma opção um pouco arriscada, porque o plástico ele não consegue aguentar repetidas ações de sanitização, de higiene e sanitização. Ele começa a criar ranhuras na parede e ali você vai criando pontinhos de contaminação. E a gente não percebe, a hora que a gente vai perceber, a gente já perdeu o lote, a gente não sabe de onde veio, se veio da F1, se veio da F2, se veio de mangueira, e aí você já perdeu lote, você não sabe na cerveja se foi na fermentação, você não sabe se foi no invase, então aí a gente já perdeu o lote e o prejuízo pode ser grande. Então o plástico não é que ele não deva ser usado, pode ser usado, mas eu não recomendo, tá? Quarta pergunta. Essa é muito legal e principalmente é dos produtores de kombucha essa. Eu produzo na cozinha da minha casa. Eu vou conseguir regularizar? A resposta, já de cara, é não. Por quê? Bom, no meu material, no meu e-book lá, quem já é meu aluno, já sabe quais são as exigências. As exigências que tem para uma área fabril, dificilmente você vai ter na cozinha da sua casa. Uma casa comum, normal, né, que a gente conhece. A não ser que seja uma casa espetacular, com uma cozinha industrial fora, enfim. Mas numa cozinha normal, dentro de casa, dificilmente você vai conseguir. Você não vai conseguir alvará, você não vai conseguir uma licença ambiental, então você não vai conseguir produzir lá dentro. Não vai ter licença para você produzir dentro da sua cozinha. Então, dificilmente você vai conseguir. Você vai precisar arranjar um lugar para você fazer essa produção. Infelizmente, é assim no Brasil, é diferente. Mas minha vizinha faz brigadeiro na cozinha dela e consegue vender. Ok, mas bebida é diferente. Aqui nós estamos falando de uma indústria de bebidas. Por mais que você produza uma garrafinha ou 100 mil garrafinhas, é uma indústria de bebidas. Então, a exigência é a mesma. Infelizmente é assim. Outra coisa que me pergunta, a quinta.
E última, já falei bastante, né? Muita gente me pergunta se consegue registrar a fábrica em container. Consegue. É a mesma exigência que tem para uma fábrica num prédio comum, né? Se você acatar e conseguir colocar dentro desse container tudo que a gente tem de exigência, você consegue. A gente só tem um porém. Se esse container tiver a ideia de ser um container itinerário, enfim, móvel, toda vez que você mudar daqui para um outro lugar, você vai precisar tirar um outro registro do mapa. Então, é esse que é só um diferencialzinho. Se for fixo, mesma exigência, toca para frente. Se for móvel, aí tem que pensar nessa particularidade aí, que cada lugar que parar vai ter que ter uma exigência nova. Cada endereço é um outro registro. Certo? Espero ter ajudado com essas dúvidas. E se tiver mais dúvidas, estou à disposição. Vou colocar aqui embaixo o link onde estão esses e-books que ajudam a regularizar. E qualquer dúvida, mande aí nos comentários que a gente vai conversando, tá bom? Obrigado e até mais.